Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, no nosso canal A Verdade da Fé Católica, canal que tem como finalidade ler na íntegra os documentos dos papas, até o Papa Pio XII, ler também aquilo que foi definido como verdade de fé pelos concílios, e que esses documentos sejam uma oportunidade de você ter subsídios para comparar aquilo que é apresentado como Igreja Católica sem o ser, com aquilo que de fato são os ensinamentos, a doutrina, o magistério da Igreja Católica. Essa bula cum ex apostolatus officio possa ser de profunda utilidade para você e para mim. O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro, dado que nosso ofício apostólico, divinamente, a nós confiado, ainda que sem mérito algum de nossa parte, compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor, e que, por consequência, a maneira do pastor que vela em benefício da fiel custódia de sua grei e da sua salutar condução, estamos obrigados a uma assídua vigilância e a procurar com particular atenção que sejam excluídos do rebanho de Cristo aqueles que nesses tempos, já seja pelo predomínio de seus pecados, ou por confiar com excessiva licença em sua própria capacidade, se levantam contra a disciplina da verdadeira fé, de um modo realmente perverso, e transtornam com recursos maléficos e totalmente inadequados a compreensão das Sagradas Escrituras, com o propósito de ofender a unidade da Igreja Católica e a túnica inconsútil do Senhor. Essa túnica inconsútil do Senhor quer dizer que não tem costura, não apresenta emendas, que é feita de uma peça só, inteiriça, e para que não prossigam com o ensinamento do erro, os que desprezam ser discípulos da verdade. Só esse início, esse preâmbulo, prólogo do discurso do Papa, que de tão rico que é, faço questão de ler novamente. O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro. O Papa é um guardião da fé. Ele tem a sua missão principal ser um guardião da fé católica. A fé é algo muito sério, muito sagrado, tanto que todos aqueles que foram mártires foram por causa da fé, pelo que eles acreditavam, o que eles defendiam a ponto de morrerem para não negar a fé. Essa fé é a fé que foi perpassando pelos séculos e que fazia com que surgissem novos cristãos a partir do martírio daqueles que não negavam a fé. O ato de heroísmo era tanto que fazia com que muitos outros, vendo a coragem daqueles que, mesmo sofrendo barbaridades, não cediam, não deixavam se corromper, morriam professando a verdadeira fé. Repito, o Papa tem o dever de impedir o magistério do erro, dado que nosso ofício apostólico, esse ofício é em virtude do cargo ocupado, divinamente a nós confiado, ainda que sem mérito algum de nossa parte, compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor. Veja bem, um cuidado sem limite do rebanho do Senhor. O bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, ele vem só para matar, roubar, destruir, e quando chega o lobo, ele entrega as ovelhas para o lobo, porque ele também é lobo. Compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor, e que, por consequência, a maneira do pastor que vela, em benefício da fiel custódia de sua grei, de seu rebanho, e da sua salutar condução, estamos obrigados a uma assídua vigilância e a procurar com particular atenção que sejam excluídos do rebanho de Cristo aqueles que nesses tempos, já seja pelo predomínio de seus pecados ou por confiar com excessiva licença em sua própria capacidade, se levantam contra a disciplina da verdadeira fé, de um modo realmente perverso, e transtornam com recursos maléficos e totalmente inadequados à compreensão das Sagradas Escrituras. Isso aconteceu logo depois da Revolução Protestante. Isso aqui foi escrito em 1559, a Revolução Protestante foi em 1517. Os efeitos dessa Revolução Protestante foram contidos pelo Concílio de Trento e transtornam com recursos maléficos e totalmente inadequados à compreensão das Sagradas Escrituras.
com o propósito de ofender a unidade da Igreja Católica e a túnica inconsútil do Senhor, e para que não prossigam com ensinamentos do erro os que desprezam ser discípulos da verdade. Eles não fazem a mínima questão de ser discípulos da verdade. Querem, na verdade, ser discípulos do erro, da confusão, da mentira, combaterem a fé, não defenderem a fé. E aí o número 1 diz: quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Hoje, os postos mais altos estão sendo ocupados por pessoas desviadas da fé, sem um mínimo de fé católica. Considerando a gravidade particular dessa situação e seus perigos, ao ponto que o mesmo Romano Pontífice, que como vigário de Deus e de nosso Senhor, tem o pleno poder na terra e a todo julga e não pode ser julgado por ninguém, se fosse encontrado desviado da fé. Olha o que diz sua santidade Paulo IV. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Considerando a gravidade particular desta situação e seus perigos, ao ponto que o mesmo Romano Pontífice, que como vigário de Deus e de nosso Senhor, tem o pleno poder na terra e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém, se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado e, dado que de onde surge um perigo maior, aí deve ser mais decidida a providência para impedir que falsos profetas e outros personagens que retenham jurisdições seculares não prendam lamentáveis laços às almas simples e arrastem consigo até a perdição inumeráveis povos confiados a seu cuidado e a seu governo, nas coisas espirituais ou nas temporais. E para que não aconteça algum dia que vejamos no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, com a ajuda de Deus para nosso empenho pastoral, que não pareçamos cães mudos, nem mercenários ou perversos e maus viticultores, desejamos capturar as raposas que tentam devastar a vinha do Senhor e rechaçar os lobos para longe do rebanho. É citado o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 10 a 11. O título é Indignidade dos Dirigentes. Isso cai como uma luva para nós, diante da apostasia geral predita pelo profeta Daniel, a abominação da desolação no lugar santo. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Predito por Nossa Senhora de La Salette, pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima, que foi ocultado de nós o terceiro segredo, mas dizia-se ser referente à apostasia geral daqueles que governariam a igreja. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos, incapazes de latir. Sonham estirados, gostam de cochilar. São cães vorazes, insaciáveis, são pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho, em busca de seu interesse. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, muito mais intensamente do que aqui na época da Revolução Protestante, porque naquela época tínhamos todo um conjunto de cardeais, de bispos, o Papa, combatendo essa praga que se alastrou e foi se tornando um monstro incontrolável. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. Cães mudos incapazes de latir, sonham estirados, gostam de cochilar, são cães vorazes, insaciáveis, são pastores que nada observam, cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Isaías, capítulo 56, versículo 10 e versículo 11. Número 2 da bula Cum ex apostolados ofício do Papa Paulo IV. Confirmação de toda a providência anterior contra todos os desviados.
depois de madura deliberação com os cardeais da Santa Igreja Romana, irmãos nossos, com o conselho e unânime assentimento de todos eles, com nossa autoridade apostólica, aprovamos e renovamos todas e cada uma das sentenças, censuras e castigos de excomunhão, suspensão, interdição e privação, ou outras de qualquer modo adaptadas e promulgadas contra os hereges e cismáticos, pelos pontífices romanos, nossos predecessores, ou em nome deles, inclusive as disposições informais ou dos sagrados concílios admitidos pela Igreja, os decretos e estatutos dos santos padres, ou cânones sagrados, ou por constituições e resoluções apostólicas. E queremos e decretamos que destas sentenças, censuras e castigos sejam observadas perpetuamente e sejam restituídas à sua primeira vigência, se estiverem em desuso, e devem permanecer com todo o seu vigor. E queremos e decretamos que todos aqueles que até agora tenham sido encontrados, ou tenham confessado, ou fossem convictos de ter se desviado da fé católica, ou de haver incorrido em alguma heresia ou cisma, ou de tê-lo suscitado ou cometido, ou bem, os que no futuro se apartaram da fé, o que Deus se digna impedir, segundo sua clemência e sua bondade para com todos, ou incorrerem em heresia ou cisma, ou suscitarem ou cometerem, ou os que houverem de ser surpreendidos de haver caído, incorrido, suscitado ou cometido, ou confessem ou o admitam, que qualquer grado, condição e preeminência, incluindo os bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, ou de qualquer autoridade ou dignidade eclesiástica superior, ou cardeais, ou legados perpétuos ou temporais da sé apostólica, com qualquer destino, ou os que sobressaiam por qualquer autoridade ou dignidade temporal, de conde, barão, marquês, duque, rei, imperador, enfim, queremos e decretamos que qualquer um deles incorra nas ditas sentenças, censuras e castigos. Olha a seriedade em relação àqueles que se desviam da fé católica. Hoje nós estamos tão longe da realidade que as profanações são explícitas, públicas, diárias, e esses canais que se dizem católicos se tornaram verdadeiros canais de fofoca. Olha o que fez o padre tal, olha o que fez o bispo tal. Ao invés de irem às fontes da verdade para perceberem que isso não é Igreja Católica, ficam brincando com as coisas sagradas para ganharem dinheiro às custas daqueles que são desinformados. Número 3. Privação ipso facto de todo ofício eclesiástico por heresia ou cisma. E aqueles que são cismáticos, hereges, quando vem alguém descobrindo a verdadeira fé católica, dizem que estão excomungando a pessoa porque a pessoa é herética e cismática. Por uma pura graça de Deus e o estudo, conseguiram enxergar que essa estrutura não é a estrutura católica, porque o primeiro passo para alguém que é conduzido pelo Espírito Santo é não reconhecer essas autoridades como legítimas. Porque uma vez que eu reconheço essas autoridades como legítimas, eu estou me colocando como cúmplice dos seus erros. Como se um sucessor de São Pedro, um sucessor dos apóstolos, um vigário de Cristo, aqueles que são colaboradores dos bispos, dos padres, tivessem o direito de ensinar uma doutrina diferente daquela que foi ensinada por praticamente 2000 anos. Considerando que os que não se abstêm de fazer o mal, por amor da virtude, devem ser reprimidos por temor dos castigos, e que os bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, sejam cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, aqueles que deveriam ser modelos de santidade, de verdade, de nos conduzir pelas pastagens verdejantes, nos conduzem para o abismo, para o precipício, para nos alimentarmos de veneno.
que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, a fim de que perseverem na fé católica, com sua prevaricação pecam mais gravemente que os outros, pois que não só se perdem, senão que também arrastam consigo para a perdição os povos que lhes foram confiados. Aqueles que se apresentam como padres, como bispos, como cardeais, aqueles que governam tanto religioso como civil, por isso que ele fala dos barões, marqueses, duques, imperadores, reis, porque havia essa parceria, havia essa submissão da autoridade civil à autoridade religiosa. Essa ruptura que houve aí, não há muito tempo, fez a desgraça mesmo, através da maçonaria, assumir os postos também do governo civil, que deve ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, a fim de que perseverem na fé católica. Com sua prevaricação, pecam mais gravemente que os outros, pois que não só se perdem, senão que também arrastam consigo para a perdição os povos que lhes foram confiados, pela mesma deliberação e assentimento dos cardeais, com essa nossa Constituição válida perpetuamente, contra tão grande crime. Isso é um crime, conduzir as pessoas para o desvio da fé. Pessoas que perderam a fé, que continuam nos altos postos, ensinando a mentira, enganando os incautos, os desinformados, aqueles que não foram bem informados. Válida perpetuamente contra tão grande crime, que não pode haver outro maior nem mais pernicioso na Igreja de Deus. Na plenitude de nossa autoridade apostólica, sancionamos, estabelecemos, decretamos e definimos que pelas sentenças, censuras e castigos mencionados, que permaneçam em seu vigor e eficácia e que produzem seu efeito. Todos e cada um dos bispos, arcebispos, patriarcas, primados ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou bem cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que até agora, tal como se declara precedentemente, tiverem sido surpreendidos ou tiverem confessado ou fosse convictos de haver se desviado da fé católica, ou de haver caído em heresia, ou de haver incorrido em cisma, ou de havê-lo suscitado ou cometido. Olha só, suscitado ou cometido. Ou também os que no futuro se apartarem da fé católica, ou caírem em heresia, ou incorrerem em cisma, ou os provocarem, ou os cometerem, ou os que forem surpreendidos ou confessarem ou admitirem haver se desviado da fé católica. Desviar-se da fé católica é jogar-se no inferno. Ou haver caído em heresia, ou haver incorrido em cisma, ou tê-los provocado, ou cometido, dado que nisto resultam muito mais culpados que os demais. Quanto mais alto o posto, mais será implacável o meu julgamento. Dado que nisto resultam muito mais culpados que os demais, fora das sentenças, censuras e castigos enumerados, que permanecem em seu vigor e eficácia e que produzem seus efeitos. Todos e cada um dos bispos, arcebispos, patriarcas, primados ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou bem cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores. Eu não estou repetindo, é o Papa que repete na sua bula, que ficarão privados também por essa mesma causa, sem necessidade de nenhuma instrução de direito ou de fato, de suas hierarquias, de suas igrejas catedrais, inclusive metropolitanas, patriarcais e primados. Perderá o título de cardeal e da dignidade de qualquer classe de legação e, ademais, de toda voz ativa e passiva, de toda autoridade, dos mosteiros, benefícios e funções eclesiásticas, como qualquer ordem que for, que haviam obtido por qualquer concessão e isenção apostólica, já seja como titulares ou como encarregados, ou administradores, ou nas quais, seja diretamente ou de alguma outra maneira, houverem tido algum direito ou os houvessem adquirido de qualquer outro modo. Ficarão assim mesmo privados de qualquer benefício.
É um crime para a Igreja Católica o desvio da fé. Nós estamos vivendo nos tempos tão sombrios que aqueles que se apresentam como defensores da fé são os verdadeiros inimigos da fé. E muitos ainda que deveriam conhecer e professar a verdadeira fé católica, ainda defendem aqueles que se apresentam como pastores sem o serem. E os mais prejudicados serão o povo fiel, que acreditando que essa estrutura é de fato a Igreja Católica, seguem os ensinamentos como se estivessem sendo obedientes à vontade de Deus, como se estivessem estando em comunhão com o vigário de Cristo, com cabeça visível da igreja, com o príncipe dos apóstolos. Isso é muito triste o que tem acontecido. Nós precisamos estar cada vez mais buscando conhecer aquilo que é de fato a fé católica. Porque o mundo está o caos que está, porque estão escondendo cada vez mais a verdadeira fé católica, a doutrina católica, que impediria os globalistas, os comunistas, os maçons, os satanistas, de fazerem o que estão fazendo com o mundo, entrando numa completa degradação, deteriorização, profanação. O pecado tem se alastrado cada vez mais, e quanto mais se aprova aborto, quanto mais aborto se faz, quanto mais pecado se comete, mais força tem o demônio para agir no mundo. Onde há profissão de fé verdadeira, onde tem uma luz, eles estão correndo para apagar. Eles não admitem ninguém professando a fé católica. Vamos se excomungar rápido dessas irmãs, porque senão elas vão acabar fazendo com que outros se despertem e nós vamos perder o controle. Porque esses homens, eles são gigantes com pés de barro. Eles não suportam a 5 minutos de verdade, que desaba todo esse império satânico que foi construído a partir de Ângelo Roncalli. Nós não estamos aqui contra pessoas, nós estamos contra ensinamentos, porque é muito triste o que tem acontecido com as pessoas. Muitas pessoas estão morrendo sem a graça de Deus, morrendo sendo enganadas por falsos pastores. Pessoas que estão recebendo a bênção para estarem se unindo numa segunda união, porque tribunais eclesiásticos conduzidos por satanistas que profanam o sagrado. E as pessoas estão confiando nesses bandidos, nessa quadrilha. Infelizmente, é uma palavra muito pesada, mas não existe outra para definir aqueles que se apresentam como pastores. Os guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos, incapazes de latir. Sonham estirados, gostam de cochilar. São cães vorazes, insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Cada um busca o seu próprio interesse. A minha casa está em ruínas e cada um cuidando da sua própria casa. Ficarão a si mesmo privados de qualquer benefício, renda ou produção, reservados, destinados a eles, e do mesmo modo serão privados completamente, em cada caso, de seus condatos, baronias, marquesado, ducado, reino e império, e de forma perpétua e de modo absoluto. Aqueles que negarem a fé católica perderão o seu marquesado, ducado, reino, império, baronias, condatos, de modo absoluto e irreversível. E, por outro lado, sendo de todo contrários incapacitados para tais funções, serão tidos ademais como relapsos e exonerados em tudo e para tudo. Inclusive, se antes houvessem abjurado publicamente em juízo tais heresias, e não poderão ser restituídos, repostos, reintegrados ou reabilitados em nenhum momento à anterior dignidade que tiveram. As suas igrejas, catedrais, metropolitanas, patriarcais, primados, ao cardinalato ou a qualquer outra dignidade, maior ou menor. Qual dignidade é maior do que o cardinalato? O papado. E quem foi primeiro citado nessa encíclica? Aquele que julga e não é julgado por ninguém, mas é julgado pela verdade católica. Está aqui claro, está claro também nos concílios, no Catecismo de Trento. Veja bem, ou a qualquer outra dignidade maior ou menor, ou a sua voz ativa ou passiva, a sua autoridade, monastério, benefício, condato, baronia, marquesado, ducado, reino ou império. Antes haverão de ficar ao arbítrio daquele poder que tem a devida intenção de castigar-lhes.
É muito dura a pena para aqueles que negam a fé católica, daquele poder que tem a devida intenção de castigar-lhes, a menos que havendo neles aqueles sinais de verdadeiro arrependimento e aqueles frutos de uma congruente penitência, por benignidade da mesma sede apostólica, ou por clemência haverem de ser relegados em algum mosteiro ou em algum outro lugar dotado de um caráter disciplinar, para ali fazer perpétua penitência com o pão da dor e a água da compulsão. Veja bem, se acontecer de se arrependerem e encontrarem alguém que os acolha e os coloque num canto para ficar fazendo penitência a pão e água por resto da vida, por terem a partir do cargo que receberam. Quanto mais alto o cargo, mais dura a pena. E assim serão tidos por todos, de qualquer dignidade, grau, ordem ou condição que seja, inclusive arcebispo, patriarca, primado, cardeal, ou de qualquer outra autoridade temporal, conde, barão, marquês, duque, rei ou imperador, ou de qualquer outra hierarquia, e assim serão tratados e estimados, e ademais evitados como relapsos e exonerados, de tal modo que hão de estar excluídos de todo consolo humano. Não há de se consolar aqueles que desviaram as pessoas da fé católica. E não poderão ser restituídos, repostos, reintegrados ou reabilitados. Eu me arrependi, então volta a exercer o cardinalato, o arcebispado, toma sua catedral de volta. Não existe volta para aqueles que negam a fé católica. É tão sério a questão da fé porque diz respeito à salvação da alma. Não é falta de misericórdia, é misericórdia. Porque se a salvação eterna está em jogo, aqueles que deveriam ser o modelo de fé se tornaram motivo de desviar as pessoas da fé, então deveriam sim ser punidas de forma severa para ser exemplos e para reparar um pouco o mal de tantas pessoas que foram desviadas por aqueles que tinham altos postos. E não poderão ser restituídos, repostos, reintegrados ou reabilitados em nenhum momento à anterior dignidade que tiveram, às suas igrejas catedrais, metropolitanas, patriarcais, primados, ao cardinalato ou a qualquer outra dignidade, maior ou menor, ou a sua voz ativa ou passiva, a sua autoridade, monastério, benefício ou condato, baronia, marquesado, ducado, reino ou império. Antes haverão de ficar ao arbítrio daquele poder que tenha devida intenção de castigar-lhes, a menos que havendo neles aqueles sinais de verdadeiro arrependimento e aqueles frutos de uma congruente penitência, por benignidade da mesma sede apostólica ou por clemência haverem de ser relegados em algum mosteiro ou em algum outro lugar dotado de algum caráter disciplinar, para ali fazer perpétua penitência com o pão da dor e a água da compulsão. E assim serão tratados e estimados e ademais evitados como relapsos e exonerados, de tal modo que hão de estar excluídos de todo o consolo humano. Número 4, pronta solução das vacâncias dos ofícios eclesiásticos. Aqueles que pretendem ter um direito de patronato ou de nomear pessoas idôneas para as sedes eclesiásticas vacantes, por estarem vazias, a fim de que tais cargos, depois de terem sido livres da servidão dos heréticos, os cargos livres da servidão dos heréticos, não estão expostos aos inconvenientes de uma longa vacância, mas sejam outorgados a pessoas capazes de dirigir os povos pelas vias da justiça, estão obrigados a apresentar ao Romano Pontífice os nomes de tais pessoas idôneas, dentro do tempo fixado por direito. De outra maneira, transcorrido o tempo previsto, a disponibilidade de tais sedes retorna ao Pontífice Romano. Número 5. Excomunhão ipso facto para os que favoreçam a hereges ou cismáticos. Incorrem em excomunhão ipso facto todos os que conscientemente ousem acolher, defender ou favorecer aos desviados ou lhes der crédito,
ou divulgarem suas doutrinas, sejam considerados infames e não sejam admitidos a funções públicas ou privadas, nem nos conselhos ou sínodos, nem nos concílios gerais ou provinciais, nem no conclave de cardeais ou em qualquer reunião de fiéis ou em qualquer outra eleição. Serão também instáveis e não poderão participar de nenhuma sucessão hereditária, e ninguém estará, ademais, obrigado a responder-lhes acerca de nenhum assunto. Olha a seriedade em relação a assumir qualquer tipo de posto. Se tiver alguém a condição de juiz, suas sentenças carecerão de toda validez, e não se poderá submeter a nenhuma outra causa à sua audiência. Ou se for advogado, seu patrocínio será tido por nulo, e se for escrivão, seus papéis carecerão por completo de eficácia e vigor. Ademais, os clérigos serão privados também pela mesma razão de todas e cada uma das suas igrejas, inclusive catedrais, metropolitanas, patriarcados e primados, de suas dignidades, monastérios, benefícios e ofícios eclesiásticos, inclusive, como já foi dito, qualquer que seja o grau e o modo de sua obtenção. Tanto clérigos como leigos, inclusive os que obtiverem normalmente e que estiverem investidos das dignidades mencionadas, serão privados, sem necessidade de nenhum procedimento legal, de seus reinos, ducados, domínios, feudos e de todos os bens temporais que possuíram. Seus reinos, ducados, domínios, feudos e bens serão propriedade pública, e como bens públicos haverão de produzir um efeito de direito em propriedade daqueles que os ocupem pela primeira vez. Sempre que esses estiverem debaixo de nossa obediência ou de nossos sucessores, os romanos pontífices, eleitos canonicamente na sinceridade da fé. Veja bem, eleitos canonicamente na sinceridade da fé e em união com a Santa Igreja Romana. Olha o que está dizendo Sua Santidade Paulo IV. Sempre que esses estiverem debaixo de nossa obediência ou de nossos sucessores, os romanos pontífices, aqueles que virão depois de Paulo IV, eleitos canonicamente na sinceridade da fé e em união com a Santa Igreja Romana. A Deus ninguém engana. Número 6, nulidade de todas as promoções ou elevações dos desviados da fé. Quando eu digo que aqueles que se apresentaram como papas nunca foram católicos, isso tem uma pena canônica perpétua. Não é uma tese que eu estou inventando. Estou só lendo o documento. Mas talvez alguém olhe para esse documento e fale, não tem mais valor, não. Catecismo de Trento não tem valor, não. Essas siglas que vocês leram nesse canal não vale mais nada. O que vale é o agora. O que vale é o hoje. O que vale é estar em comunhão com o magistério de hoje, mesmo que negue do passado. Então, continua pensando assim. Continua pensando assim. Nulidade de todas as promoções ou elevações dos desviados da fé. Agregamos que se em algum tempo aconteça que um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou primado, ou um cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, que antes de sua promoção ao cardinalato, ou assunção a pontificado, houvesse desviado da fé católica, ou houvesse caído em heresia, ou incorrido em cisma, ou houvesse suscitado ou cometido a promoção ou a elevação desta pessoa, mesmo se esta eleição houver ocorrido com o acordo unânime de todos os cardeais, será nula, inválida e sem nenhum efeito. E de nenhum modo pode considerar-se que tal promoção tenha adquirido validez, por aceitação do cargo ou por sua consagração, ou pela subsequente possessão, ou quase possessão de governo e administração, ou pela mesma entronização ou veneração do pontífice romano, ou pela obediência que todos lhe haviam prestado, qualquer que seja o tempo transcorrido, depois dos supostos anteditos, tal eleição não terá tido por legítima em nenhuma de suas partes, e não será possível considerar
que se há outorgado ou se outorga alguma faculdade de administrar nas coisas temporais ou espirituais, aos que são promovidos em tais circunstâncias, a dignidade de bispo, arcebispo, patriarca ou primado, ou aos que têm assumido a função de cardeais ou de pontífice romano, senão que, pelo contrário, todos e cada um dos pronunciamentos feitos, atos e resoluções e seus consequentes efeitos carecem de força e não outorgam nenhuma validez e nenhum direito a ninguém. Está totalmente nulo todo ato feito por aqueles que subiram aos altos cargos, inclusive de sumo pontífice. Os fiéis não devem obedecer, senão evitar aos desviados da fé. E, em consequência, os que assim houvessem sido promovidos e houvessem assumido suas funções, por essa mesma razão e sem necessidade de nenhuma declaração ulterior, estão privados de toda dignidade, lugar, honra, título, autoridade, função e poder. E, em consequência, seja lícito a todos e a cada uma das pessoas subordinadas aos assim promovidos e assumidos, se não se houvessem apartado antes da fé, nem houvessem sido heréticos, nem houvessem corridos em cisma, ou os houvessem suscitado ou cometido, tanto os clérigos seculares e regulares, e mesmo que aos leigos e aos cardeais, inclusive aos que houvessem participado na eleição desse pontífice romano, que se apartou da fé e era ou herético ou cismático, ou que houvera consentido com ele outros pormenores e lhe houvessem prestado obediência, e se houvessem ajoelhado ante ele, aos chefes, prefeitos, capitães, oficiais, inclusive de nossa materna urbe e de todo o Estado pontifício, assim mesmo aos que por acatamento ou juramento, ou por precaução se houvessem obrigado e comprometido com os que nestas condições foram promovidos ou assumiram suas funções, subtrair-se em qualquer momento e impunemente da obediência. Subtrair-se em qualquer momento e impunemente da obediência e devoção daqueles que foram assim promovidos ou entraram em funções. Romper com aqueles que romperam com Deus, não existe pena, não existe culpa. Eu não posso participar e estar em comunhão com aqueles que romperam a comunhão com a verdade. Não é porque a pessoa se apresenta como papa que ela é papa. Não é porque se apresenta como bispo que é bispo. Se ele não professa a verdadeira fé católica, eu não posso estar em comunhão com eles. Subtrair-se em qualquer momento e impunemente da obediência e devoção daqueles que foram assim promovidos ou entraram em funções e evitar-lhes como se fossem feiticeiros, pagãos, publicanos ou heresiarcas. O que não obsta que essas mesmas pessoas tenham de prestar, entretanto, estrita fidelidade e obediência aos futuros bispos, arcebispos, patriarcas, primados, cardeais ou ao romano pontífice, canonicamente eleito. E, ademais, para maior confusão dessas mesmas pessoas assim promovidas, se pretendem prolongar seu governo e administração, seja-lhes lícito contra eles requerer o auxílio do braço secular. E nem por isso os que se subtraem desse modo à fidelidade e obediência para com os promovidos e titulares, já mencionados, estarão submetidos ao rigor de algum castigo ou censura, como acontece, pelo contrário, aos que cortam a túnica do Senhor. É aconselhado a ruptura com aqueles que não professam a fé católica. Compara aquilo que é professado como fé católica até 1958 e compare com aquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli. Validez dos documentos antigos e derrogação somente dos contrários. Não tenham nenhum efeito para essas disposições as constituições e ordens apostólicas, assim como os privilégios e documentos apostólicos dirigidas a bispos, arcebispos, patriarcas, primados e cardeais, nem qualquer outra resolução de qualquer teor e forma, e com qualquer cláusula, nem os decretos também os de motu próprio e de ciência certa do Romano Pontífice, ou concedidos em razão da plenitude do poder apostólico, ou promulgados em consistórios, ou de qualquer outra maneira,
nem tampouco os aprovados em reiteradas ocasiões, ou renovados e incluídos num corpo de direito, ou como capítulos de conclave, ou confirmados por juramento, ou por confirmação apostólica, ou por qualquer outro modo de confirmação, inclusive os jurados por nós mesmos, considerando, pois, essas resoluções de modo expresso e as tendo como introduzidas, palavra por palavra, inclusive aquelas que houverem de perdurar por outras disposições, e, enfim, todas as demais que se oponham, por esta vez e de um modo absolutamente especial, derrogamos expressamente suas cláusulas dispositivas. Que seja nulo quando foi dito em vídeos passados que está sob suspeita tudo aquilo que foi ensinado, escrito, canonizado, beatificado. Isso é doutrina da Igreja Católica, e não estou me baseando somente em Paulo IV. Isso é doutrina da Igreja perpétua. Decreto de publicação solene. Encerrando, a fim de que cheguem notícias certas das presentes letras àqueles que interessam, queremos que elas, ou uma cópia autenticada por um cartório público, com o selo de alguma pessoa dotada de dignidade eclesiástica, sejam publicadas e fixadas na Basílica do Príncipe dos Apóstolos e nas portas da Chancelaria Apostólica e no extremo da Praça de Flora, por alguns de nossos oficiais, e que é suficiente a ordem de fixar nesses locais a cópia mencionada, e que a dita fixação ou publicação ou a ordem de exibir a cópia deva ser tida com caráter de solene e legítima, e que não se requer nem se deve esperar outra publicação. Licitude das ações contrárias à sanção divina. Ouse ir contra aquilo que está sendo ensinado pela Igreja, já aqui no século XVI. Pelo tanto, a nenhum homem seja lícito infligir esta página de nossa aprovação, inovação, sanção, estatuto, derrogação, vontades, decretos, ou por temerária ousadia, contradizê-los. Mas, se alguém pretendesse intentá-lo, saiba que haverá de incorrer na indignação do Deus onipotente e na de seus santos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma junto a São Pedro, no ano da encarnação do Senhor, 1559, 15º das calendas de março, ano 4º de nosso pontificado, 15 de fevereiro de 1559. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Papa São Pio V, rogai por nós. Papa São Pio X, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.